Capítulo 6. Crescimento da Igreja e reavivamento. O que é reavivamento? F. Carlton Buff deu uma excelente definição. Em muitos casos, a palavra reavivar em hebraico, aia, em grego, anasal significa literalmente voltar à vida de entre os mortos. Mesmo quando este não seja o significado, a palavra traz em si maior força do que ela tem para nós hoje, pois temos confundido reavivamento com evangelização. Evangelização é boas novas, reavivamento é nova vida. Evangelização é o homem trabalhando para Deus, reavivamento é Deus trabalhando de uma forma soberana a favor do homem. Falar de realizar um reavivamento é empregar erradamente o termo. Nenhum ser humano pode despertar o interesse, avivar a consciência de uma pessoa, gerar a intensidade da vida espiritual, seja individual ou comunitária, seja na igreja ou numa nação, só o Espírito de Deus pode fazê-lo. Ninguém pode programar um reavivamento, porque só Deus é o doador da vida. Mas quando as trevas se adensam, quando a decadência moral atinge seu mais baixo nível, quando a igreja se torna fria, morna, morta, quando chega a plenitude do tempo e a oração acende de uns poucos corações sinceros, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Salmo 85 versículo 6. Então a história ensina que é tempo para a maré do reavivamento extravasar-se uma vez mais. O reavivamento sempre requer a pregação do juízo divino, da confissão de pecados, do arrependimento, da aceitação da salvação como dom gratuito, da autoridade das Escrituras e da alegria e disciplina da vida cristã. Embora os reavivamentos não durem, os seus efeitos sempre perdurarão. Baker, S. Dictionary of Theology. É preciso ter sempre em mente que a Igreja começou como obra soberana do Espírito Santo. Enquanto os 120 seguidores de Cristo aguardavam em Jerusalém, não tinham a mínima ideia do que ia acontecer. Estavam juntos, perseveravam unânimes em oração, e esperavam que Deus fizesse algo. Então o Espírito Santo fez o que nunca antes havia acontecido. A Igreja nasceu, pois, num reavivamento. O primeiro fenômeno que acompanhou a obra do Espírito Santo na vida dos fiéis serviu para mostrar aos de fora que Deus verdadeiramente operava no meio do seu povo. Portanto, as línguas de fogo que pousaram sobre os discípulos eram sinais para os incrédulos. De modo que a finalidade de um reavivamento, a operação de Deus na vida do seu povo, é mostrar ao mundo que Ele, Deus, está vivo e os leva a ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Como tantas vezes acontece, aquilo que começa com a centelha da vida divina, acaba nas cinzas da razão humana. Todos os movimentos têm início porque uma ideia leva as pessoas a entusiasmar-se, mas como se verifica com as emoções humanas, o entusiasmo não pode ser mantido indefinidamente. Enquanto se desenvolve um movimento, são atraídos homens que têm capacidade mental para projetar a dinâmica e desenvolver a ideologia que dará perspectiva ao que acaba de ser motivado pelo entusiasmo. Com o declínio gradual da emoção, o movimento que negligencia aquilo que lhe deu origem acomoda-se no estudo de sua ideologia. A Igreja tem comprovado este fato. O livro de Atos não trata de teologia, é uma história das primeiras fases da Igreja de Jesus Cristo. Mostra-nos com clareza alguns princípios de reavivamento. Todos os reavivamentos são obra soberana do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é, tantas vezes, a pessoa esquecida da divindade. Oramos ao Pai em nome do Filho. E que dizer do Espírito Santo? A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, vemos uma de suas mais importantes funções. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Atos 1 versículo 2. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É Ele quem ilumina nossas mentes para falar a verdade de Deus, e também nos ilumina os corações para entender a verdade proferida. O Espírito Santo havia descido sobre os profetas, porém nunca havia manifestado sua plenitude em ninguém, não emergir em ninguém até a vinda de Jesus. Agora Jesus oferecia aquilo que tinha direito exclusivo de dar, o batismo no Espírito Santo.
Evidentemente, os discípulos, quando lhe perguntaram sobre a restauração do reino a Israel, desconheciam a importância do que Jesus lhes oferecia. Jesus, porém, continuou, mostrando quais seriam os efeitos do batismo do Espírito Santo. Recebereis poder. Este seria o efeito de ficarem os discípulos cheios do Espírito Santo. Este poder capacitaria os fracos e ineficientes seguidores de Cristo a ser fortes e poderosas testemunhas do Evangelho. O Espírito Santo não somente deu à nova igreja grande poder que podia atrair a atenção dos incrédulos, mas também romper com os preconceitos da igreja primitiva. Enquanto a igreja se compunha de judeus, podia atrair muitos outros judeus ao conhecimento de Cristo, o Messias. Desde, porém, que a igreja abriu as portas da fé aos gentios, os judeus hesitaram em unir-se a um grupo que os levaria a ser menos do que tradicionalmente judeus. O Espírito Santo deu uma visão a Pedro e falou com ele. A ordem era no sentido de ir à casa de um italiano por nome Comério, homem temente a Deus. Enquanto Pedro falava na casa de Comério, o Espírito Santo, não obstante o preconceito de Pedro, operou soberanamente. Aqueles crentes gentios também foram cheios do Espírito, da mesma forma que Pedro o havia experimentado no dia de Pentecoste. Este acontecimento despertou tanto alvoroço que Pedro teve de defender-se em Jerusalém, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Atos 11 versículo 17. Portanto, a obra soberana do Espírito Santo rompeu a atitude antigentia dos apóstolos e abriu a porta da fé ao restante do mundo não judaico. Em ambos os casos em que Pedro usou as chaves do reino para abrir a porta da fé aos judeus e mais tarde aos gentios, o Espírito Santo atuou soberanamente. Todavia, há outro fato que precisamos examinar com relação a esses dois acontecimentos. Tanto os discípulos em Jerusalém como os gentios na casa de Cornélio estavam em atitude de prolongada oração. A oração é o segredo do reavivamento. Se o reavivamento é trabalho soberano do Espírito Santo, que é que o leva a atuar no coração do povo de Deus, concedendo novo poder e maior ousadia? A resposta é simples: oração. Quantas vezes você passou a noite inteira de joelhos diante de Deus? Quantas vezes sua igreja reuniu todos os membros para um longo período de jejum e oração? Seria a falta de oração o motivo de você não estar tendo reavivamento em sua vida e ministério? Se for este o seu problema, ânimo! Esta sessão é escrita especialmente para você. Você vai encontrar um novo desejo de orar. Vai admitir que o motivo de não ter sido o tipo de cristão que tem desejado ser é que não tem orado. Espero que você não adquira o desejo de orar só porque vou citar-lhe alguns versículos conhecidos. Não. Você desejará orar porque o Espírito Santo vai tocar-lhe o coração enquanto continua a leitura em espírito de oração. Lucas nos apresenta um grande segredo: qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar, digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Lucas 11 versículos 5 ao 8. O Senhor responderá à oração importuna e será tocado por nossa importunação. É importante entender a dinâmica desses versículos. Primeiro, o homem que pede o pão é amigo daquele que o tem. Não devemos aproximar-nos de Deus como estranhos. Ele é nosso Pai Celestial e deseja dar-nos tudo de que temos necessidade. Necessitamos de um reavivamento em nossa vida e especialmente em nossa igreja. Estamos cansados dos cultos mortos e das reuniões de oração sem vida que vimos realizando. Necessitamos de um despertamento espiritual. Mas não nos aproximamos de Deus como estranhos, e sim, como amigos. Segundo, não estamos pedindo apenas para nós mesmos.
O homem que Jesus está usando como exemplo recebeu a visita de um amigo tarde da noite e não tem nada que dar-lhe. A hospitalidade oriental exige que o anfitrião alimente os que vêm à sua casa. A igreja também é visitada a todo instante por pecadores famintos, necessitados de vida espiritual. Tantas são as igrejas que têm a despensa vazia, que os pecadores deixam os templos vazios e sem salvação, para nunca mais voltar. Justificasse nosso pedido a Deus, necessitamos do reavivamento por causa daqueles pelos quais Cristo morreu, daqueles que não encontraram o sentido da vida eterna. Terceiro, já se faz tarde. O mundo não tem onde buscar segurança e nutrição. Somente nós temos a capacidade de satisfazer as necessidades deste mundo que está às portas da morte. Se não nós, quem? Se não agora, quando? Este é o estado em que se encontra a sociedade atual no mundo todo. Precisamos ser sensíveis bastante aos problemas do mundo para sabermos que está ficando tarde. 4. A porta pode estar fechada, mas é possível abri-la. No coração do homem que solicita os 3 pães, há esperança de que a resposta seja afirmativa. O reavivamento é possível para qualquer igreja. A pessoa não precisa estar na Coreia para experimentar o reavivamento, pode estar em qualquer parte. Como a história japonesa que relatei anteriormente, não há nenhum campo difícil demais. Conquanto a porta pareça estar fechada, creia que o Deus que está por trás dela abrirá se não desfalecermos mas persistirmos em oração. Por último, é preciso criar uma atitude de intenso desejo a fim de que alguém persista em oração. O homem que solicitava os 3 pães tinha medo de perder a honra. Se alguém ficasse sabendo que seus hóspedes não haviam sido tratados como convinha, ele perderia a honra. Nesse caso, seria melhor que ele morresse. Nós, no mundo oriental, temos uma expressão, perder a cara, isto é, perder o prestígio, desmoralizar-se. Quando se perde a cara, perde-se a honra. Portanto, o homem estava desesperado. Para que alguém persista no tipo de oração necessária para trazer o reavivamento, é preciso manifestar seu desespero diante de Deus. Às vezes a prosperidade impede que os cristãos mostrem desespero diante de Deus. Nós, na Coreia, passamos por grande sofrimento primeiro, durante muitos anos, nas mãos dos japoneses, e depois nas dos comunistas. Sabemos o que é passar fome, vergonha e não ter o que vestir. Aprendemos a orar, não no conforto das salas de estar, mas fora, nos campos. De maneira semelhante os cristãos chineses aprenderam a orar nos bosques e florestas, em cavernas e porões frios. Se apanhados, poderiam ser mortos por estarem orando, mas aprenderam que sem oração não se pode sobreviver. Charles Dickens, renomado escritor inglês do século XIX, diz que o espírito da revolução se manifestou de maneiras diferentes na cultura francesa e na inglesa, nos começos do século XIX. A Inglaterra evitou a revolução sangrenta ocorrida na França, não por causa de diferenças políticas, mas por ter a Grã-Bretanha passado por um reavivamento do Espírito Santo no ministério de John Wesley, sacerdote da Igreja da Inglaterra no século XVIII. Ele e seu irmão Carlos experimentaram, pessoalmente, um despertamento espiritual. Num momento de adversidade pessoal, John Wesley ajoelhou-se diante de Deus e o Senhor o tocou de um modo especial. Seus olhos se abriram para a verdade bíblica da santificação e da santidade pessoal. Em 1739 ele começou a comunicar o que o Espírito Santo lhe havia revelado. Esta nova compreensão fez que ele e outros ministros avivados da Igreja Anglicana sofressem grande perseguição. Nos meados do século XVIII, seus ensinos se espalhavam por todas as colônias britânicas, incluindo-se os Estados Unidos. Em sua maioria, os divulgadores deste novo método de vida cristã eram leigos. O reavivamento wesleyano na Inglaterra causou tal mudança que se lhe atribui o mérito de salvar as massas da revolta e do derramamento de sangue. Também estimulou a educação popular e uma atitude mais humanitária para com os pobres. Os historiadores devem reconhecer a influência do reavivamento metodista na atual cultura ocidental.
Hoje, a Igreja Metodista é uma das maiores denominações do mundo. Contudo, muitos dos seus membros não sabem como o movimento teve início. Começou na adversidade e cresceu por causa do reavivamento. Grande parte da literatura metodista relata as vigílias e reuniões de oração que duravam a noite inteira. Há muita coisa que se pode dizer acerca dos reavivamentos no país de Gales, na Índia, na América Latina e nos Estados Unidos. Um fato, porém, permanece constante. Nenhum reavivamento histórico ou moderno jamais ocorreu sem que as pessoas reconhecessem a necessidade de orar. Não me refiro a orações de uma sentença, ou momentos de oração, ou palavras de orações, refiro-me a orações longas e concertadas, e também jejuns, perante Deus. Posso honestamente dizer que estamos passando por um verdadeiro reavivamento na Coreia. No presente, estamos crescendo à razão de 4 vezes a taxa de nascimentos de nosso país. Isto significa que em 20 anos, caso o Senhor retarde sua vinda, vamos ter uma população cristã superior a 80% da população do país. Devemos lembrar-nos de que a Coreia é uma nação tradicionalmente budista. Não tem sido fácil conquistar almas para Cristo. É muito mais fácil converter alguém que foi criado num ambiente cristão tradicional. Afinal de contas, há muito que o Ocidente está exposto à ação do Evangelho. Contudo, estamos vendo na Coreia uma grande colheita entre os não-crentes. Eles estão chegando ao Deus da Bíblia. Esta é, em realidade, uma obra do Espírito Santo. Enquanto escrevo esta página 1983, temos mais de 330 mil membros só em nossa igreja. Quando o livro for publicado, é possível que esse número tenha ultrapassado a casa dos 350 mil mensalmente. Cerca de 10 mil convertidos filiam-se à nossa igreja. Não diria você que isto é um reavivamento? Como é que temos mantido esse crescimento fora do comum? Oração, essa é a verdadeira resposta. Todas as sextas-feiras temos uma reunião de oração que dura a noite toda. Não temos espaço suficiente para todas as pessoas que desejam vir e orar. Oramos a favor da nação e de seus líderes. Oramos para que o Evangelho seja pregado no mundo todo. Oramos pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos para que os Estados Unidos e o Japão tenham um reavivamento. Cantamos, adoramos e ouvimos a palavra, porém, a maior parte do tempo oramos. O modo mais fácil de deter o reavivamento que experimentamos agora é cancelar as reuniões de oração semanais, de noite inteira. Contudo, não temos a mínima intenção de abandoná-las. Precisamos orar. Montanha da Oração. Alguns anos atrás adquirimos um pedaço de terra de pouco mais de 240 mil metros, distante cerca de 95 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. No início a ideia era usar o terreno como cemitério da igreja. Minha sogra, a doutora Choi, estava jejuando e orando. De súbito o Senhor lhe falou: construa um lugar especial dedicado à oração. Precisamos criar uma montanha da oração, disse-me ela. O momento é muitíssimo difícil para nós, respondi-lhe. Estamos metidos na pior crise financeira da história de nossa igreja, arrazoei. Mas a minha sogra não pareceu impressionar-se com a lógica de adiar a montanha da oração. Eu também era de opinião que nossa igreja necessitava de um lugar aonde ir para concentrar-se de corpo e alma à oração e ao jejum. Assim, sem dinheiro algum, começamos a construir a montanha da oração. No início levantamos uma tenda na qual as pessoas pudessem orar juntas. Depois, nas encostas da colina construímos grutas de oração, isto é, pequenas cavernas na terra, com uma esteira e uma porta. Aí as pessoas podiam trancar-se com Deus e buscá-lo sem distrações. Dentro em pouco verificamos que havia mais gente querendo jejuar e orar do que o espaço disponível. A seguir, construímos um edifício de blocos de cimento, capaz de acomodar 3.000 pessoas. Em 1982, contamos 630 mil pessoas, procedentes de todo o mundo, que vieram à Montanha da Oração.
Uma das pessoas de que me lembro ter ido à montanha da oração era uma senhora que tinha um filho aleijado. Doutor Cho, por favor, ore por meu filho, implorou minha mãe. Ele é totalmente paralítico. Suas pernas estão dilaceradas e agora a paralisia está piorando. A senhora deve ir à montanha da oração. Seu filho será curado em 7 semanas, disse-lhe eu. A mulher foi com o filho, fielmente, durante 6 fins de semana, nada, porém, acontecia. No último dia da 7ª semana, Deus curou o jovem e agora ele está completamente são. Espalhou-se pelo país a notícia de que se alguém precisasse de um milagre, a montanha da oração é o lugar onde Deus opera. Não digo com isso que todos quantos vão à montanha da oração serão curados. O que digo é que sei de muitas pessoas que Deus curou aí. Como líder, devo dar o exemplo aos membros de minha igreja. Se eu não orar, eles não oram. Tenho minha própria gruta de oração na montanha. Sempre que tenho um problema para o qual não encontro solução, entro na gruta e fecho a porta. Às vezes leva horas para extrair da mente as coisas que lá estão. O melhor modo de fazê-lo é contar tudo ao Senhor. Tenho aprendido a ser honesto com Deus. Se alguém me magoou, conto a Deus. Não faz muito tempo, um homem procurou destruir meu ministério. Enviou espias à nossa igreja para ouvir-me falar. Domingo após domingo lá estavam eles, prestando atenção a tudo que eu dizia, na esperança de captar algum exagero. Todo o testemunho que eu dava era conferido com todo cuidado. Um dia falei sobre a importância de honrar os pais. Este assunto é de especial importância para os crentes orientais, por causa de nosso passado confucionista. Confúcio ensinava um sistema de ética, e não uma religião. Sua ética ainda é popular por todo o Oriente. Um de seus mais importantes ensinos relaciona-se com a honra aos antepassados. Em algumas partes da Ásia, as pessoas ainda cultuam os antepassados. Muitos não podem aceitar o cristianismo porque ele não ensina qual a posição dos antepassados do indivíduo. Mostrei que a Bíblia nos ensina a honrar os pais. Isto não significa cultuá-los, mas simplesmente tê-los em alta estima. Não era intenção de Deus que os honrássemos apenas enquanto vivos, assim supunhamos não ser pecado honrá-los mesmo depois de haverem passado para a glória. Abraão ainda era tido em elevada estima como pai da fé. Isto deu ao espia a munição que procurava. Acusou-me publicamente de ser um falso mestre e de ensinar idolatria. Esta acusação chegou aos jornais e fui envolvido numa controvérsia. Alguns me disseram que eu devia processá-lo, mas achei que devia ir à montanha da oração. Ali, contei ao Senhor toda a história. Contei-lhe a ira que eu sentia e o que eu desejava fazer. Depois de diversas horas em oração, ouvi o Senhor dizer-me que perdoasse ao homem. Sendo assim, perdoei-lhe. Desejei perdoar-lhe? Sim. Por quê? Porque Deus havia colocado perdão em mim. Isto não aconteceu de imediato. Levou horas para o Senhor curar meu coração de toda a mágoa e amargura. Finalmente senti que o perdão me entrava no coração e pude, com honestidade, perdoar ao homem. Como o leitor pode ver, fui curado na montanha da oração. Sim, fui curado de uma enfermidade mais grave do que a paralisia, a amargura que me dominava o coração. Quando relato ao meu povo o que Deus realizou em mim na montanha da oração, incentivo os outros a ir e resolver seus problemas. Por que deveriam 10.000 pessoas orar e jejuar na montanha da oração? Não têm elas televisão para assistir e bons restaurantes onde comer? Estou certo de que muitas pessoas têm feito esta pergunta. Nós, coreanos, somos como qualquer outro povo. Gostamos de uma boa refeição num restaurante, e temos muitos dos melhores restaurantes do mundo. Temos televisão e rádio. Em realidade, Seul é uma das mais belas e modernas cidades do mundo. Agora que nos preparamos para hospedar os Jogos Olímpicos em 1988, há um grande surto de construções ocorrendo em toda a cidade de Seul. Assim,
as pessoas não vão à montanha da oração por não terem o que fazer. Elas vão porque creem que Deus ali está para responder às suas necessidades. Isto não significa que Deus não possa responder-lhes em qualquer outra parte. Esse não é o ponto. Deus está em todos os lugares. Mas não é sempre que podemos encontrar um lugar dedicado a Deus, onde possamos estar a sós com Ele durante muitas horas e também unir-nos a milhares de pessoas que dedicaram totalmente esse tempo para buscarem a Deus. E preciso motivar as pessoas. A montanha da oração estaria vazia se eu não acentuasse a importância de orar com regularidade. Por isso, se o leitor for a um dos seminários do crescimento da Igreja Internacional, verá também nosso novo auditório com capacidade para 10.000 lugares, lotado de pessoas que estão buscando a Deus. Nossos pisos são aquecidos para que a pessoa possa colocar aí sua esteira e orar com os demais irmãos. Estou certo de que você jamais seria a mesma pessoa. Agora que temos esses milhares de pessoas acostumadas a ir à montanha da oração, posso encarregá-las de orar por assuntos especiais. Por exemplo, quando o presidente Ronald Reagan foi alvejado, todos os cristãos oraram por ele dia e noite. Ficamos muito contentes quando recebemos um telefonema do escritório de Nova York informando-nos que o presidente não corria risco de vida. Oramos também pela guerra no Líbano. Eu acreditava que Deus interviria e poria fim ao desnecessário derramamento de sangue entre os libaneses. Estamos orando para que ali a igreja tenha um despertamento espiritual. Com todo o sofrimento que o Líbano suportou nos últimos 8 anos, essa nação está preparada para um reavivamento do Espírito Santo à moda antiga, que sare toda a amargura do passado e leve milhares de pessoas a Deus. Nos últimos 2 anos temos orado a favor do Japão. Com o programa de televisão que temos ali, podemos alcançar 70 milhões de japoneses. Estamos em oração contínua na montanha da oração para que haja um reavivamento na igreja japonesa. Estou certo de que em breve havemos de ver uma grande obra do Espírito Santo nesse país. Foi-me tremendamente difícil ir ao Japão. Ao tomar conhecimento dos milhões de pessoas massacradas pelos japoneses antes de 1945, eu os odiava demais. Contudo, Deus curou meu coração quando confessei o meu pecado. Agora viajo ao Japão todos os meses. Chegou a hora de um reavivamento em sua igreja. Sua comunidade nunca mais será a mesma. O povo verá o Espírito Santo operando e será atraído pelo espírito de amor que emana de cada membro. Creio sinceramente que Deus conduziu você até este capítulo porque agora está obtendo um novo desejo de começar a orar como nunca. Não me importa há quantos anos você é cristão, o importante é que necessita deste novo desejo de orar. Você está obtendo também uma nova visão de como sua igreja pode começar a jejuar e orar com regularidade. Como sei disto? Porque oro enquanto escrevo este capítulo. Como oro? Já fiz referência a diversos princípios básicos, mas agora vou dar-lhe meus 7 princípios fundamentais da oração. 1. Aquiete-se diante de Deus. O salmista escreveu de sua própria experiência: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. É preciso reconhecer que Deus não nos deu uma opção, mas uma ordem. Infelizmente, a maior parte de nossa oração inexperiente é falar a Deus. Nada há de errado nisso, é, de fato, uma boa forma de aquietar-nos diante de Deus. Como eu disse anteriormente, tenho aprendido a contar a Deus tudo quanto me aborrece. Isto me alivia e faz que me acalme diante dele. Devemos lembrar-nos, também, que a oração é um diálogo e não um monólogo. Portanto, quando oramos, devemos não apenas falar, mas também ouvir. Deus não é autor de confusão, mas de paz. 2. Entre em comunhão com o Espírito Santo. Já demos uma olhada no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vimos que só o Espírito Santo conhece a mente de Deus. E ele que tem poder para colocar um espírito tranquilo em comunhão com Deus e revelar o plano divino para nós. Isto se verifica tanto na direção específica como na direção geral que Deus deseja levar-nos.
Começo falando diretamente ao Espírito Santo. Digo-lhe, amado Espírito Santo, preciso saber o que meu Pai deseja que eu faça. Por favor, abre-me o Espírito neste momento e revela-me o que Ele deseja mostrar-me para que eu glorifique a meu Salvador Jesus Cristo. E continuo, eu te amo, ó Espírito Santo. Tu me fizeste nascer no corpo de Cristo. Deste-me tua plenitude. Deste-me teus dons, de modo que eu possa ser uma bênção para este mundo. Amado Espírito Santo, mostra-me o que eu devo conhecer. Um dia tive um problema. Alguém me perguntou onde ficava a residência de Deus. Era no céu? Respondi que sim. Mas onde é o céu? Se alguém que vive na Austrália erguer os olhos para o alto, então a pessoa que vive no Alasca deve estar olhando para baixo. Devo admitir que na ocasião eu não tinha resposta. Assim, no próximo domingo, disse à igreja, domingo que vem vou dar-lhes o endereço de Deus. Todos ficaram muito felizes. Então fui à gruta da oração e aquietei meu espírito diante de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Afinal de contas, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Enquanto orava, o Espírito Santo me deu a resposta. Eu não aguentava esperar pelo domingo. Pus-me em pé perante a congregação e disse, hoje vou dar-lhes o endereço de Deus. Todos me fitavam, munindo-se ao mesmo tempo de lápis e papel. O endereço de Deus está dentro de vocês. Enquanto eu pregava, o povo era abençoado pela realidade da presença permanente de Deus. 3. Desenvolva suas visões e sonhos. Já declarei quão importante é ter uma visão vinda de Deus. Isto é de particular importância na oração. Faz pouco tempo, ouvi um psiquiatra dizer que a mente subconsciente é sobremodo influenciada pela imaginação. Se alguém vê alguma coisa, isso lhe afetará a mente consciente muito mais do que apenas ouvir. É por isso que muitas pessoas oram olhando para alguma coisa. Quando Daniel ficou preocupado com o futuro de sua nação, ele orava voltado para Jerusalém. A João, na ilha de Patmos, foi dito que visse o que Deus lhe revelaria. Estou certo de que João assentou-se na praia de Patmos, de onde quase se pode ver as praias de Éfeso. A revelação começou por mostrar-lhe a condição das igrejas que estiveram sob seus cuidados antes que Roma o exilasse. José teve uma visão antes que ela se tornasse realidade. Abraão teve de olhar para alguma coisa enquanto Deus lhe fazia promessas. Olhou para a terra que haveria de herdar, e essa imagem se lhe gravou no coração. Encheu-se daquela visão até que ela se tornou realidade. Uma mulher me procurou e disse, Dr. Cho, ore a favor de meu filho, ele não é crente e leva uma vida muito pecaminosa. Venho orando por ele há anos, mas nada acontece. Vá para casa e comece a vê-lo como crente enquanto ora pela sua salvação. Sim, retrate na imaginação a pessoa que ele seria se fosse crente. Depois de algumas semanas essa irmã me contou que a princípio foi difícil orar pelo filho segundo minhas instruções. Porém mudou de atitude e começou a ver o filho como crente. Imaginava-o indo com ela à igreja. Imaginava-o lendo a Bíblia e orando. Ficou tão feliz com esta nova visão do filho que, em vez de continuar orando por ele, começou a dar graças a Deus pela sua salvação. Não muito depois que ela começou a dar graças pela salvação do filho, ele lhe disse que queria ir com ela à igreja. Naquele domingo entregou o coração ao Senhor e ainda está servindo a Deus. Um homem em minha igreja tinha um negócio que ia de mal a pior. Veio ao meu escritório e pediu-me que orasse por ele. Não sei o que há de errado, pastor, disse em lágrimas. Sou dizimista regular. Contribuo para os pobres e tento levar uma vida cristã. Porém minha panificadora está indo à falência. Para mim isto seria um desastre por causa do mau testemunho na comunidade. Tenho dado testemunho a muitos de meus fregueses. Por isso, se eu falir, irão rir do meu Jesus, continuou ele torcendo o lenço em grande angústia. Depois de orar por ele, ensinei-lhe o princípio das visões e sonhos. Disse-lhe, Sr. Ho,
volte à panificadora. Comece a ver o êxito. Comece a contar o dinheiro na registradora vazia e veja toda aquela gente lá fora fazendo fila para entrar em sua confeitaria apinhada. Depois de dizer-lhe essas palavras, orei de novo e o despedi. Enquanto ele saía, olhou para mim de um modo um tanto espantado, mas de qualquer maneira, tentou. Em apenas 2 meses, voltou ao meu escritório um sorridente Sr. Ho. Doutor Cho, a coisa funcionou. Eu não entendi o que o senhor me dizia. Pensei que o senhor estava maluco, mas o senhor é um homem de Deus e devo obedecer ao meu pastor. Minha esposa e eu temos agora um cheque para entregar à igreja. Fiquei admirado ao ver um cheque de $1.000. Era o dízimo. 4. Em suas circunstâncias, assuma autoridade sobre o diabo. Lembre-se de que você está assentado com Cristo nas regiões celestes. Paulo diz-nos que o trono de Cristo está muito acima de todos os principados e potestades. Você tem o direito de ver cumprida a resposta às suas orações. O diabo não tem vez em seus negócios. Mas como enganador, ele tentará ocupar território que não lhe pertence. Portanto, assuma a autoridade legítima que você tem em nome de Jesus e repreenda o diabo. Ele deverá fugir de suas circunstâncias. 5. Mantenha um registro preciso de seus pedidos a Deus. Saiba quando você orou, por que orou e anote. Deste modo você não terá de depender da memória. Também pode manter diante de Deus as orações não respondidas e lembrá-lo do que ainda precisa ser feito. Garanto-lhe que louvará a Deus pelas respostas, desde que reconheça quantas de suas orações estão sendo respondidas. Quantas vezes oramos e esquecemos o motivo das orações? Quando a resposta chega, não reconhecemos a fidelidade de Deus. 6. Louve a Deus antecipadamente. Lembre-se, Deus chama as coisas que não são como se fossem. Deus vê a você e a mim perfeitos em Cristo. Com todas as nossas deficiências, com todos os nossos pensamentos pecaminosos, Deus se regozijará em nós com júbilo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3, versículo 17. Mal posso imaginar o poderoso Deus do universo regozijando-se em mim e em você. Ora, se Deus pode ver-nos perfeitos em Cristo, por que não podemos ver a obra de Deus já concluída? Portanto, regozijemo-nos antes mesmo que a resposta de Deus se torne óbvia. 7. Orar sem cessar. Como posso pastorear uma igreja tão grande, viajar pelo mundo, escrever livros, ter um ministério na televisão em 2 continentes e ainda orar todo o tempo? Por que não? Que é a oração senão comunhão? Aprendi, no decorrer dos anos, a ter o espírito postado na direção própria. Posso estar num banquete, cercado por muitas pessoas e ainda ter meu íntimo voltado para o alto. Digo ao Senhor, amado Senhor, tenho de ir a este jantar com a minha esposa. Estarei na companhia do teu povo. Mas a qualquer momento estarei pronto para ficar a sós contigo. Pelo simples fato de eu estar ocupado, não hesites em puxar-me para um lado. Tenha bondade, Senhor, estou em atitude contínua de oração, muito embora esteja ocupado exteriormente. Penso que Nosso Senhor aprecia este tipo de consideração. Jesus estava continuamente em comunhão com o Pai. Ele nunca disse coisa alguma que não tivesse antes ouvido o Pai dizer. Nunca fez coisa alguma que não tivesse visto o Pai fazer. Portanto, é possível estar continuamente aberto ao Pai. Dei-lhe os 7 princípios que uso em minha vida pessoal de oração porque desejo que você também desenvolva a sua. Se já tem uma vida de oração, sei que não se molestou por eu haver tratado do assunto aqui. Se não a tem, é hora de começar. Você nunca terá reavivamento em sua vida e ministério se não orar. Sua igreja nunca começará a orar, a menos que você o faça. O Espírito Santo, o reavivamento vem de ti. Envia-o, começa a obra em mim. A palavra declara que tu suprirás nossa necessidade de bênção agora, ó Senhor, rogo-te humildemente.
Estas palavras de um antigo poema retratam a atitude que Deus deseja tenhamos com relação ao reavivamento. Plano para um reavivamento. Neste importante capítulo sobre crescimento da Igreja e reavivamento, tenho acentuado a importância de conceber um reavivamento, de orar por ele, e de perseverar até que se realize. Agora desejo falar sobre a importância de um plano num reavivamento. Por que o plano? A resposta é simples. Deus nunca fez nada sem um plano definido. Quando deu instruções a Moisés com vistas ao tabernáculo, deu-lhe planos claros. O templo foi construído segundo o plano claro dado por Deus. A igreja primitiva crescia de acordo com o plano de Deus. Sim, desde a criação do universo até a salvação da alma do leitor, Deus seguiu um plano claro. Assim sendo, por que iríamos nós edificar a igreja local sem um plano definido? Como podemos ter um plano para um reavivamento? Já afirmei que o reavivamento é obra soberana do Espírito Santo. Não podemos, pois, planejar um reavivamento. Mas devemos ter um plano no reavivamento. Estou considerando como certo que você agora crê em Deus para que o Espírito Santo atue em sua vida e em sua igreja. Por que orar se não crê que Deus responde? Se, porém, você crê que Deus vai responder às suas orações e sua igreja passará por um reavivamento, então espere que centenas e até milhares de almas sejam adicionadas a ela. Surge, contudo, uma pergunta óbvia: que fazer com as centenas ou com os milhares de novos membros? Como cuidar deles? Onde irão sentar-se? Que programa de treinamento foi traçado para motivar os novos convertidos e treiná-los para conquistar outros? Surge, pois, o problema óbvio, isto é, muitas igrejas oram por algo para o qual não estão preparadas. Só porque Deus faz alguma coisa soberanamente não quer dizer que Ele vai mantê-la sem a nossa cooperação. Lembre-se de que Deus o escolheu como instrumento da obra divina em sua comunidade. É preciso que você esteja preparado para a resposta às suas orações pelo reavivamento. Por que não planejamos antes? Os pregadores evangélicos não têm, tradicionalmente, planejado com cuidado o crescimento de suas igrejas. O que aconteceria com o governo se não tivesse um plano ou um orçamento? O fato é que os negócios da igreja têm sido dirigidos de modo a garantir o não crescimento. Desejo a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que Ele virá em breve. Trabalho dia e noite na esperança de que Jesus me encontre labutando com fidelidade em sua vinha quando Ele vier. Mas também reconheço que cristãos fiéis vêm aguardando a volta do Senhor, já vai para 2000 anos. E Ele ainda não veio. Isto significa que o Senhor Jesus não voltará até que sejam atingidas condições próprias neste mundo. Jesus disse, em Mateus, que o Evangelho do Reino teria de ser pregado por todo o mundo como testemunho claro antes que viesse o fim. Isto significa que o Senhor não retornará até que, em toda parte, todos os homens tenham a oportunidade de aceitar ou rejeitar o senhorio de Jesus Cristo. Visto que mais de 80% de todos esses que não ouviram falar do Evangelho vivem na Ásia, sinto-me particularmente desafiado por esse versículo do capítulo 24 de Mateus. Creio que os pastores que não planejam por crerem que o Senhor vem já, estão sendo desobedientes à ordem do Senhor. Lucas revela a ordem de Cristo aos discípulos, chamou os 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Lucas 19, versículo 13. A palavra grega aqui usada e traduzida por negociar é pragmatiomai. O Theological Dictionary of New Testament, geralmente conhecido como Diquetel, diz que esta palavra só é usada no Novo Testamento, neste versículo. Literalmente significa ocupar-se de um negócio, obter lucro. Não é uma palavra passiva, é ativa. Nos clássicos, a palavra era empregada com referência aos que concediam empréstimos em dinheiro. Esta ordem revela a atitude que o Senhor espera tenhamos aqui na terra até que Ele volte. É interessante notar que a palavra pragmático tem suas raízes etimológicas na palavra grega acima citada. Portanto, nossa atitude, de acordo com a ordem de nosso Senhor,
deveria ser a mesma do antigo emprestador de dinheiro. Devemos estar interessados em obter lucro para o reino de Deus até que nosso Senhor regresse. Recebemos o capital, o Evangelho do reino de Deus. Conhecemos o mercado, os corações dos homens pecadores. Temos um banco seguro, a Igreja de Jesus Cristo. Portanto, devemos ver aumento. Mas, para consolidar o aumento e assegurar retorno contínuo sobre o principal, precisamos planejar com cuidado. Outro motivo da falta de planejamento é que muitos pastores não têm fé realista. Em algumas mentes, a fé é uma entidade surrealista, de natureza etérea. Considero que minha fé tem natureza transcendental. Isto é, ultrapassa os limites de minha experiência, é semelhante à compreensão do conhecimento de Kant, ao mesmo tempo sou, também, um homem muito prático. Reconheço que para melhor realizar o propósito para o qual Deus me vocacionou, devo exercitar fé prática. A carta aos Hebreus diz que a fé tem substância. Jesus também descreveu a fé como pessoal, conforme a vossa fé. Mateus 9, versículo 29. Paulo diz que cada um de nós recebeu certa medida de fé. Romanos 12, versículo 3. Portanto, cremos que, ao orar, devemos fazê-lo na medida da fé que nos foi concedida especificamente. Por exemplo, se você tem uma igreja de 300 membros, não comece a orar para que ela cresça para 10.000 membros. Você não tem experiência nem a atuação interior do Espírito Santo para arcar com tão grande responsabilidade. Isto não quer dizer que em poucos anos você não esteja preparado para isso. Significa, sim, que no presente momento você deve lutar por algo que esteja dentro de um plano execuível. Comece a orar por uma congregação de 1.000 membros. Estou limitando Deus? De maneira nenhuma. Deus não pode ser limitado. Mas entendo que Deus deseja trabalhar por meu intermédio e preciso reconhecer a capacidade de minha fé atual. Estabeleça metas realistas. Tomemos o caso de um pastor que tem uma congregação de 300 membros. Estabelece um alvo definido de 1.000 membros. Coloca esse alvo diante do Pai e começa a insistir nele. Fica obsedado com a ideia de 1.000 membros. Ao pregar aos domingos, vê 1.000 membros diante dele. Feito isso, está preparado para começar o planejamento. Treinamento da liderança. Seus futuros líderes estão diante de você. O único problema é que você ainda não os identificou. Preste atenção nos homens e mulheres que fielmente comparecem à igreja todos os domingos. Já manifestam uma importante qualidade da futura liderança: fidelidade. Na maioria das congregações, geralmente há umas poucas pessoas que fazem a maior parte do trabalho. Essas pessoas já estão ocupadas, mas quando você deseja fazer algo, estão dispostas a ir um pouco além. São líderes em formação. Não cometa o erro comum de convocar para guia leigos os membros de sua congregação, de êxito nos negócios. Com frequência, a maioria das pessoas de sucesso nos negócios não se dispõe a dedicar seu tempo para o trabalho da igreja. Isto não quer dizer que Deus não usa pessoas bem-sucedidas. Mas é preciso selecioná-las de acordo com as qualidades que já estão revelando. Fale com os líderes em potencial acerca de sua visão e alvo. Leve-os a começarem a orar com você por um reavivamento. Dê a cada um deles uma responsabilidade especial no futuro crescimento da igreja. Essa responsabilidade especial significa que cada um deve orar a favor de uma parte específica de sua igreja. Por exemplo, a igreja vai precisar de instalações mais amplas. Nesse caso, o orçamento terá de ser maior. Comece a falar sobre a importância de criar um sistema de grupos familiares. Mais importante ainda, instile neles o desejo ardente de salvação das almas perdidas. Um dos problemas que você terá de enfrentar é a falta geral de desejo sincero de ganhar almas. Desenvolvemos o antigo método de colocar pessoas nas esquinas das ruas e distribuir folhetos a todos os que passam. Isto não é errado, contanto que venha de Deus a orientação de distribuir folhetos ou pregar em praças públicas. Contudo,
Com o crescimento de cultos religiosos de índole pagã, muitas pessoas ficam apreensivas com aqueles que mercadejam materiais religiosos nas ruas. Seus líderes podem sentir-se hesitantes em fazer esse tipo de evangelização. Outro problema que você terá de enfrentar é o seguinte: muitas pessoas ativas numa igreja estão à procura de grupos de comunhão com a finalidade de tornar-se mais espirituais. Isto significa que não estão muito ansiosas por ganhar almas se esta atividade as impede de crescer no Senhor. Uma das verdades que devem ser instiladas em seus futuros líderes é que o tornar-se mais espiritual não é apenas ler a Bíblia e manter comunhão com outros crentes. Não. O modo mais eficaz é tornar-se um pai ou uma mãe no Senhor. Se você é pai, sabe disto imediatamente. Lembra-se do nascimento do seu primeiro filho. Você assumiu a responsabilidade por outro ser humano. Achou que simplesmente amadureceu quase da noite para o dia. Agora, você já não se preocupava apenas consigo mesmo. Tinha de aprender a dar-se como nunca antes. Isto se verifica também com os que se tornam pais espirituais. A pessoa acha que tem de estudar mais porque agora há alguém que depende do seu ensino. Tem de orar mais porque deve responder às intermináveis perguntas do recém-convertido. Sua experiência espiritual adquire também um novo entusiasmo e vigor porque agora você tem uma compreensão vicária do novo nascimento, inteiramente nova. Uma vez que a congregação entenda que é de seu maior interesse levar as pessoas a Cristo, você encontrará muitos outros verdadeiros ganhadores de almas. Descobriu um princípio simples na vida. Ninguém será motivado a fazer alguma coisa durante um prolongado período de tempo se não crer que é de seu melhor interesse fazê-lo. Portanto, não tento combater o que é natural a todos os homens, simplesmente uso esse princípio para a glória de Deus. Exponha o plano de longo alcance depois de cuidadosa e piedosa consideração com sua liderança fiel. É preciso expor à Assembleia o plano de longo alcance, o qual não deve constituir-se em surpresa para ninguém. Todo o tempo você precisa estar despertando interesse na congregação. Seus sermões devem ter um propósito definido. E preciso criar um crescente entusiasmo pelo futuro. Chega, então, a oportunidade de expor o plano. Que período deve o plano abranger? Geralmente faço um plano de 5 anos para minha igreja. Em 1979 estabeleci um alvo de 500.000 membros para 1984. Sei que era a vontade de Deus. Todos nós havíamos orado e examinado cuidadosamente o plano durante um longo período. Naquela ocasião tínhamos apenas 125.000 membros. O plano foi dividido em várias etapas. Em 1980, teríamos 150.000 membros, em 1982, 200.000, e em 1983, 300.000 membros. Completaríamos nossas novas instalações durante esse ano e teríamos capacidade para 30.000 lugares no Santuário Central e outros 30.000 nas muitas capelas ligadas ao santuário por circuito fechado de televisão. Isto nos daria um total de 60.000 para cada culto. Continuando a realizar 7 cultos por domingo, poderíamos acomodar 420.000 pessoas no fim de 1983. Em 1984, adicionaríamos outras instalações, o que nos daria uma capacidade de 500.000. Posso agora dizer que no momento em que terminar o manuscrito deste livro, teremos 300.000 membros. O programa de construções continua conforme planejado, e se nada der errado, terminaremos antes do prazo. Todos sabem para onde vamos. Estamos edificando uma igreja de 500.000 membros. Pararemos aí? Claro que não. Só me preocupo com o alvo e com o plano que Deus coloca diante de mim. Se ele tiver um alvo maior, então ele o revelará mais tarde. Comece onde está. Diz um antigo provérbio chinês: uma viagem de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Orçamento. Em sua maioria, as igrejas elaboram um orçamento. Calculam as despesas e depois o que os membros da igreja devem fazer para atendê-las. O dinheiro é levantado através de compromissos ou de apelos durante uma campanha para levantamento de fundos.
Sim, creio em orçar com fé. Se Deus vai derramar o Espírito Santo sobre sua igreja para que ela tenha um avivamento, espere novas almas. Com o esperado aumento do rol, serão precisos mais assistentes e instalações maiores. Portanto, se Deus lhe deu um alvo claro para o rol de membros, então é preciso elaborar um orçamento para atender às maiores necessidades de sua crescente congregação. Precisará de mais salas para a escola dominical. Precisará de maior espaço para escritórios, e assim por diante. Você precisa, pois, de um orçamento de fé. Confie em que Deus lhe mostrará a quantia que satisfará as necessidades da ampliação do ministério. Creio que Deus tem o dinheiro de que necessitamos para realizar seu plano. Uma vez que os membros deixem de considerar a contribuição para a igreja como um imposto espiritual, você os verá dar com fé. Se captarem sua visão, desejarão participar do cumprimento dela. No final, a congregação maior terá condições de arcar com o aumento das despesas do orçamento acrescido de sua igreja. Mas, como uma organização que cresce, é preciso planejar as finanças com os coeficientes realistas de crescimento. Nossa igreja tem um escritório onde guardamos nossos gráficos. Um dos gráficos mostra o aumento do rol de membros, outro mostra o crescimento das finanças. Num relancear de olhos posso ver se estamos em dia ou adiantado com o programa. Com a recente recessão, atrasamo-nos um pouco, o que nos levou a orar mais e Deus está suprindo os fundos orçados. O reino de Deus não é inferior aos reinos do mundo. Jesus disse: os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Lucas 16, versículo 8. Se todos os governos e as grandes empresas fazem planos e orçamentos de longo prazo, por que deveriam os filhos da luz funcionar de uma forma menos condizente? Foi-nos confiado o mais importante desenvolvimento deste mundo. A Igreja de Jesus Cristo não é um instrumento secundário para a salvação do mundo. E o instrumento fundamental de Deus. Na realidade, Deus não tem um plano B. Ele só tem o plano A, a Igreja de Jesus Cristo. Portanto, compete-nos planejar com clareza e eficiência o grande reavivamento que está para vir ao mundo. Pressões do reavivamento. Finalmente, creio que uma das mais importantes coisas que posso dizer-lhe neste capítulo sobre o reavivamento é como vencer com êxito as pressões do reavivamento. Se você pudesse imaginar a grande pressão que recairá sobre seus ombros uma vez que o reavivamento chegue à sua igreja, talvez parasse de orar imediatamente. Entretanto, Deus lhe colocou no coração um grande desejo de que o Espírito Santo atue em sua vida e em sua igreja, por isso não se deterá. Contudo, já tenho 25 anos de experiência como pastor e creio que posso ajudá-lo a evitar os erros que cometi. Consola-me, porém, o fato de que uma coisa é cometer erros, outra, muito diferente, é aprender deles. O que hoje sei, aprendi a duras penas. Há muitas áreas que eu poderia mencionar sobre este importante assunto, mas vou referir-me brevemente apenas a 5. 1. Reavivamento e pressões sobre as relações da família. A família é o mais importante grupo em sua vida e ministério. Acho que minha esposa é o segredo de meu sucesso ou fracasso. Se ela me apoia, pode conduzir-me ao êxito. Se perde o interesse, pode levar-me ao fracasso. As mulheres são motivadas de forma diferente dos homens. Os homens são motivados, em sua maioria, pelo trabalho, as mulheres, por seus relacionamentos. Para elas, o relacionamento mais importante é com o esposo. Embora na sociedade odierna muitas mulheres tenham de trabalhar para que a família sobreviva financeiramente, ainda assim são motivadas por seus relacionamentos, mais do que pelos empregos. Isto foi revelado em uma pesquisa feita em 1983 nos Estados Unidos. Creio que tal fato é verdadeiro no mundo todo. Quando o reavivamento atingir a sua igreja, haverá um grande aumento de almas. O rol de membros crescerá. Exigir-se-á mais de você. O livro de Atos mostra-nos o começo de um grande reavivamento. Pedro viu 3.000 almas responderem ao seu primeiro sermão.
Mais tarde, outras 5.000 foram adicionadas à igreja. Havia tal entusiasmo entre as pessoas que elas se dispunham a vender o que possuíam e repartir o produto da venda com os membros da nova unidade familiar, a igreja. Entretanto, depois de algum tempo surgiu uma grande contenda na igreja, entre as mulheres gentias de origem grega e as judias. Tenho para mim que enquanto a energia e entusiasmo do reavivamento eram intensos, as pessoas estavam dispostas a deixar de lado preconceitos e problemas. Mais arrefecido fervor, esses problemas vieram à tona e causaram grandes transtornos. Descobri que as grandes demandas sobre o meu tempo não devem impedir-me de manter um íntimo relacionamento com a minha esposa. Ela tem de vir em primeiro lugar. Uma forma de realizar isto é tê-la trabalhando comigo. Minha esposa dirige o programa de música de nossa igreja. Ela tem 2 diplomas de mestrado em música e é muito competente. Grace é, também, chefe de nossa casa publicadora. Ela cuida de todos os nossos livros. Vai comigo às principais cruzadas e conferências. E parte vital de meu ministério. Eva foi criada como auxiliadora idônea de Adão. Por isso, quando a esposa se sente parte do que o marido realiza, poderá aceitar as pressões indizíveis que um reavivamento acarreta, sem queixar-se. Os filhos não podem ser criados detestando o trabalho que lhes rouba o pai. Às vezes esta atitude latente aflora anos mais tarde, levando-os a evitar a igreja. Qual é a resposta? Muito simples, aprenda a dividir o tempo com eficácia. Atribua prioridade sobre o tempo. A família vem logo abaixo de seu relacionamento com Deus. Depois, vêm as responsabilidades eclesiásticas. 2. Manter uma atitude conveniente e disciplinada. É tão difícil lidar com o sucesso quanto é com o fracasso, porém a pressão do êxito sobre o caráter é muito mais forte. O fracasso faz o homem pensar sobre o que saiu errado e então fazer as devidas correções para que não venha a incidir no mesmo erro. O sucesso concentra nossa atenção sobre os aspectos positivos de nosso trabalho. Traz-nos distinções. Às vezes faz-nos pensar que por algum motivo somos muito especiais, talvez fora das normas que Deus aplica aos outros. Isto acarreta pressão indizível sobre os fundamentos de nossa integridade. E por isso que na primeira parte deste livro acentua a importância de desenvolver recursos pessoais. Portanto, num reavivamento é de extrema importância que guardemos nossa vida moral. Devemos estar atentos aos sinais de escorregões morais. Não devemos evitar os velhos amigos que se dispõem a discordar de nós e usam de franqueza conosco quando entendem que erramos. Também erramos ao cercar-nos de pessoas que sempre concordam conosco. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Quando ele era pequeno aos seus próprios olhos, o Senhor o fez rei, mas quando se envaideceu, o Senhor tomou-lhe o reino e deu-o a Davi. 3. Manter um espírito de perdão. Com o crescimento do rol de membros, crescem também os problemas. Quanto maior a igreja, tanto maior o número de problemas a resolver. Nem sempre se pode agradar a todos. Se o pastor passa o tempo tentando agradar ao Senhor e procurando andar na paz do Espírito Santo, satisfará aqueles que, na igreja, também estão em harmonia com o Espírito Santo. E quanto mais popular ele se torna, tanto mais sujeito estará a críticas. Portanto, a amargura e a ira tentarão arraigar-se em seu coração. Lembre-se de que o coração é o lugar em que o diabo começa sua obra destruidora. Se a atitude do coração do líder começa a azedar, sua saúde e força física também tendem a declinar. O melhor modo de enfrentar este problema é praticar o perdão. Perdoe a todos que o magoem, quer lhe peçam perdão, quer não. Lembre-se de que Cristo perdoou a humanidade na cruz, muito embora não se levantasse uma voz sequer pedindo-lhe perdão. Nasci numa época difícil da história coreana. Não éramos uma nação. Vivíamos sob a mão opressora dos japoneses. Milhões de coreanos foram levados para o Japão como escravos. Nem mesmo nos era permitido falar nossa língua. Assim, cresci com ódio aos japoneses.
Há questão de 8 anos, o Espírito Santo começou a lidar comigo a respeito do Japão. Eu disse ao Senhor, amado Senhor, sei que minha atitude para com os japoneses não é correta, mas não posso deixar de sentir-me assim. Entretanto, o Senhor tinha um meio especial de curar-me. Fui convidado a falar a um grupo de pastores japoneses. Chegado ao Japão, não me senti à vontade. Era esta terra que nos havia tirado o nome e a língua, que havia castigado nossos patriotas, que havia incendiado nossos templos e massacrado os cristãos que permaneceram fiéis à sua religião e à sua pátria. Quando me levantei para falar, tentei dizer algumas coisas boas sobre o Japão, mas qual? Não conseguia. Comecei a chorar. Um profundo silêncio dominou o auditório. Então ergui os olhos e confessei meus sentimentos, dizendo, confessar que odeio todos vocês. Não os odeio pessoalmente, mas odeio o fato de serem japoneses. Sei que é uma atitude errada, mas, honestamente, é isso que sinto. Podem perdoar-me? Arrependo-me do meu pecado e peço-lhes que orem por mim. Ditas essas palavras, curvei a cabeça e comecei a chorar. Ao erguer os olhos, vi que os pastores também choravam. Após alguns minutos, um dos ministros se levantou e disse, Dr. Cho, nós, como japoneses, assumimos plena responsabilidade pelos pecados de nossos pais. Pode rir o Senhor perdoar-nos? Então desci da plataforma e abracei o homem que acabava de falar. Sim, eu os perdoo e me comprometo a orar por vocês e pelo Japão. Instantaneamente senti-me curado da amargura que vinha sofrendo desde criança. Estava livre. Deus deu-me uma promessa de que 10 milhões de japoneses serão salvos na década dos anos 80. Agora vou ao Japão todos os meses. Tenho um ministério pela televisão de âmbito nacional. Confio em que Deus vai promover um grande reavivamento que se espalhará por todo o Japão. Vi tudo isto acontecer porque pedi a Deus que me livrasse da amargura. 4. Praticar a moderação. Com o êxito de uma igreja crescente vem a grande tentação de o pastor pensar em si mesmo como um empresário de sucesso, e passar a viver numa escala semelhante à daqueles que ele considera bem-sucedidos. O dinheiro pode constituir-se no maior obstáculo à manutenção do crescimento de sua igreja rediviva. Tenho aprendido a abster-me da aparência do mal, constantemente recebo envelopes cheios de dinheiro. Nunca abro tais envelopes. Entrego-os imediatamente à secretaria da igreja que os passa às mãos do tesoureiro. Não aceito dinheiro que me é dado pessoalmente por qualquer serviço. Entrego tudo à igreja. Dessa forma, evito ser acusado de aceitar dinheiro das pessoas a fim de orar por elas. Também levo uma vida moderadamente confortável. Minha esposa e eu temos quem cuida de todas as nossas necessidades, porém não temos um estilo de vida que, de alguma maneira, prejudique a eficiência de meu ministério. Isto não quer dizer que não creio na prosperidade. Creio. Porém creio mais na continuada eficiência de meu ministério à igreja, ao país e ao mundo. 5. Precavenha-se de criar uma atitude sectária. Como líderes da igreja, temos sempre de lembrar-nos de que não estamos em competição com os pastores das outras igrejas, mas nos encontramos numa batalha mortal com o diabo pelas almas perdidas. Não devemos ter um espírito exclusivista, mas um espírito de amor e cooperação com as demais igrejas da comunidade. Este ano é um perfeito exemplo de como devemos todos trabalhar juntos na cidade de Seul. Em 1982, nossa igreja cresceu de 200.000 para 300.000 membros. Entretanto, demos 15.000 novos convertidos a outras igrejas. Depois fundamos 2 outras igrejas em Seul e lhe cedemos 5.000 convertidos com os quais começar. Temos um bom relacionamento com a igreja presbiteriana, com a metodista, e com outras igrejas em nossa comunidade. Embora sejamos a maior igreja, não somos a única da cidade e certamente não sou o único pastor. O mundo precisa ver que amamos uns aos outros. Precisa ver que Cristo só tem um corpo, e esse corpo não está dividido.
O mundo nunca crerá em nossa mensagem se não puder ver nosso amor. Esta é a última grande ação do Espírito Santo antes que Cristo volte. Creio que a ênfase agora é sobre a igreja local. As necessidades do mundo serão satisfeitas por um clero e laicato redivivos, todos cooperando para a evangelização do mundo. O reavivamento deve vir à igreja local a fim de que ela esteja preparada para a grande tarefa que Cristo lhe deu. Está você preparado para as pressões que o reavivamento acarretará? Se a resposta for positiva, então está confiando na graça de Deus para guiá-lo ao que está para vir.